Olá, eu sou Leandro Melo. Eu sou Carlos Rodrigues. E como prometido, nós viemos trazer para vocês as informações sobre as irmãs Fox. E a família Fox, né, Carlos, foi a família precursora do que eles chamam de espiritualismo na América do Norte, né, nos Estados Unidos. Certo. Então, começando, a família Fox, né, era composta pelo o seu John Fox, a Margaret Fox, mãe. A Kate Fox, né, de 7 anos, Certo. e a Margaret filha, que tinha 10 anos, é. também tinha o mesmo nome da mãe. E também tem uma filha mais velha, que é a Liam Fox. Liam Fox. Certo, Carlos? Certo, é isso, certo. Carlos? Certo, perfeito. E a gente falando dessa família que começou em 1847, ela foi aquela família que iniciou-se, a gente pode falar início do espiritismo. Sim, A gente pode até, a gente não pode ser taxativo, mas onde começou mesmo. E às vezes, Leandro, a gente acha que começou nos Estados Unidos, naquela cidadezinha Red Valley. Red Valley. Isso, em Nova York. Nova York, Nova York. Então, essa família que iniciou-se, é interessante, a gente vai pontuar, como diz, dar uma pincelada, iniciou todo o processo do espiritismo. Sim, Na realidade, desculpa te cortar, mas eles falaram de espiritualismo, né? Exatamente, Mas era o nome que eles na verdade dão até hoje, né, esse nome, né? Tanto é que existe um lugar lá, tipo uma assembleia, um lugar onde tem tipo um museu chamado Lilydale, que tem um nome de espiritualismo lá na frente, né? Que é até onde está guardado os pertences do mascate. Nós vamos falar do mascate um pouco mais na frente, vamos falar mas tem mais isso. tarde, E eu acho que seria muito mais preciso, Carlos, se nós falássemos que o evento de Red Valley, em Nova York, com as irmãs Fox, foi talvez o primeiro a ser documentado. Sim, sim. O primeiro a haver uma ideia de alfabeto, uma ideia de transcomunicação, Sim. uma ideia de sistematização de um fenômeno paranormal. Nós podemos pontuar dessa forma. Começou tudo lá, né? Tudo nesse contexto das irmãs Fox. Sim. É do senhor John Fox. Exatamente. E em 11 de dezembro de 1847, essa família chega nesse condado de Red Valley, Nova York, para morar nesta casa que já tinha, né, Carlos, uma fama de ser mal assombrada. Ele chamava de Casa Red Valley Mal Assombrada, não é isso? Exatamente. E aí, e os relatos das famílias anteriores à família Fox, ou seja, a família Pulver e a família Wickman, isso. já reclamavam de eventos paranormais como batidas, como arranhões, como movimento de objetos, Sim. né? E o incrível é que quando a família chega na casa, nos primeiros meses não foram perturbados. Se eu não me engano, depois de 2 meses começaram a ser as perturbações. Exatamente. Na verdade, eles sempre escutaram os ruídos, né? Sempre um ruído aqui, mas o que eles interpretavam? Pô, é o estalo da madeira. Sim. É rato. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então eles não se impressionavam com aquilo. Até que houve o evento conhecido como a primeira transcomunicação. Perfeito. É assim, Carlos? É isso aí. A primeira, na realidade, a primeira transcomunicação foi muito interessante, que a nossa querida a Kate, de 7 anos, ela o que ela fez? Ela enfrentou, vamos falar assim, esse medo, porque quando começou as batidas, os arranhões, o que eles fizeram? Claro, ficaram com medo, menina de 7 anos, de 10 anos, o medo bateu, claro, todo mundo ficava com medo, quem que não ficava com medo? Mas ela perguntava, ela começou a fazer as perguntas. Sim. A primeira coisa que ela disse, né? Senhor pé rachado, repita em batidas o número de palmas que eu dou. Perfeito. E aí ela batia com a mão. Perfeito. E aí, em seguida, as batidas se escutavam pela casa. Não é isso? É isso. Aí depois a mãe
resolveu fazer perguntas para o espírito. Diz, olha, é um ser humano, não houve batida. É um espírito, as duas batidas foram ouvidas na casa. E foi instantânea. Exatamente. Né? Instantaneamente. Aí ela perguntou, é alguém que foi assassinado? 2 batidas. É alguém que foi assassinado nesta casa? 2 batidas. Perfeito. É isso. E aí ela perguntou, o seu assassino pode ser encontrado? Houve-se um silêncio. Silêncio profundo. O que isso nos mostra, Carlos? Que por trás do evento batida, existia aí algo de inteligente. Certo, existia uma certo. comunicação inteligente. Não é isso, Carlos? Ali chamava, ali, eu vou até ali, ali chamava assim a prova das causas dos sonhos, que seria a inteligência corpórea. De alguma forma, ali se iniciou. Inclusive, das perguntas da menina, ou depois a mãe, e a mãe relata tudo, inclusive faz as perguntas das idades das filhas, pergunta das idades. Inclusive ele responde o pé rachado. Que ela chamava o espírito, né? Que ele chamava o espírito, a Kate. Um bebê, uma criança de 3 anos que tinha já falecido, desencarnado. Então, ele sabia de tudo. Esse processo que a gente tem que compreender, que foi o início de toda a movimentação espírita. Sim, exatamente. Né? De toda a explosão. E aí, nesse intervalo, nesse processo, as famílias ao redor da casa foram lá, começaram a fazer as perguntas, começaram a perceber que existia alguma coisa e o espírito respondia diretamente, ou seja, com as batidas diretamente, Sim. Não é isso? Chegou a ter até 300 pessoas ao redor da casa, na casa, né, ali, fazendo perguntas e sendo respondido pelo espírito. E aí, depois de muitas perguntas, né, a vizinhança descobriu que esse espírito era um espírito de um mascate. E mascate na época, mascate era conhecido como aquela pessoa que batia de porta em porta, vendendo bugigangas. Exato. É o vendedor ambulante de hoje, né? Vendedor ambulante. Descobriram que ele era um mascate, tinha morrido naquela casa e tinha sido enterrado na adega da casa, né? Mas aí houve o quê? Umas primeiras escavações que não deram em nada. Encontraram o cabelo, encontraram o resto de madeira, mas não encontraram um esqueleto propriamente dito. Concluiu-se, diante das comunicações, que o assassino do mascate, do vendedor, foi o Sr. Bel. Entendeu, Leandro? Que já tinha sido dos moradores Sim, da casa de foi Red um dos Bar, moradores antigos da casa. E aí, esse espírito é que faz toda a movimentação que a gente fez as perguntas que ele respondeu. Então, existe sim, naquele momento, o fato. Sim. Entendeu, Exatamente. Leandro? Tanto é que esse evento, ele espalhou-se pelo mundo. As irmãs Fox depois fizeram eventos em vários outros lugares. Sim. Com assim, eventos quase que de paranormalidade, né? Sim, como a gente estava lendo, estudando, mostra o seguinte, que se espalhou-se da América do Norte para a Europa. Para a Europa, isso. Mas se espalhou-se como evento. Sim, sim, o movimento, né? E aí a gente não pode nem falar agora que lá nesse processo, que aí vai o professor Hipólito Denis Arrivail, que começou o Allan Kardec. Não, mas esse não é o momento para falar sobre isso. Né? Esse não é o momento contexto para da falar sobre Europa, isso. é o contexto da Europa. Que é outra parte que a gente vai Exatamente. falar ainda, né? E aí, Carlos, dentre as muitas comunicações que as irmãs receberam, que o povo que estava lá recebeu através da batida, teve uma muito importante para o movimento espírita, que é o que você vai ler agora. Muito importante. Eu vou ler agora. Uma mensagem está aqui. Ele fala assim: caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É
a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultar por mais tempo quanto houveres cumprido o vosso dever. Deus vos protegerá e os bons espíritos velarão por vós. Essa foi uma das mensagens mais importantes para o movimento espírita, né? E eu fiz questão, a gente está fazendo questão de pontuar aqui, para que ao início, para mim é o início, as irmãs Fox, desde quando eu estudei no ESM, no ESD, no AED, é o movimento, é o início, né? Sim, né, meu irmão? Tá no ED dessa forma, né? Tá no ESD dessa forma. No ESD 1, tomo 1, tá na página 42. E o interessante disso, Carlos, é que essa frase, esse texto ditado pelo Espírito, ele também encerra uma observância às pessoas, porque estava todo mundo levando como: ah, olha lá, ela faz o objeto se movimentar, olha, a gente escuta a batida, será que é do pé, será que é da mão? Mas ele encerra aí que não é uma coisa de brincadeira. Sim. É uma coisa a ser levada a sério, é uma coisa que tomaria toda a humanidade. E a gente também tem que lembrar que isso aí em 1840 e alguma 1950. coisa. E depois disso, 1900, o mundo entraria logo em situações difíceis. Nós tivemos 2 guerras. Na década de 90, no período de 90, nós vivemos, na verdade, num mundo 1900, conturbado, mas falando, esse né? período 1900, de 900 foi muito conturbado, sim, com sim. 2 guerras, com muitas coisas que aconteceram. Então, o Espiritismo veio e chegou no momento importante da humanidade. Que ele formou o seu berço para invadir o mundo, porque o Espiritismo, a doutrina espírita, o Espiritismo, a moral do Cristo, invadiu o mundo de uma outra forma. Já tentou lá atrás com todos os profetas, com Buda, com Zaratustra, se não me engano, Zoroastro, no Oriente Médio, com Confúcio na Ásia, aí veio na Índia também, aí veio Sócrates, Platão, veio Jesus, Deus sempre tentando mostrar para a humanidade que existia outro caminho. E aí, depois de Jesus, veio o Espírito Consolador, que é a doutrina espírita. Perfeito. Maravilha. Mas só que, cara, tudo isso encerra agora uma dúvida, porque estão pensando: poxa, mas e aí o Mascate? Encontraram o Mascate? Não encontraram o Mascate? Sim, encontraram? No dia 23 de novembro de 1904, umas crianças brincando nessa casa, talvez ainda esteja lá, mas em 1904 ela estava lá, encontraram um esqueleto, mas não no chão, Carlos. Ele estava na parede da adega. Encontraram o esqueleto, fragmento de esqueleto e uma maleta. O que ele vendia, fazia as vendas dele, que ele botava, né? As coisas dele para vender. Isso então demorou mais de 50 anos para encontrar, muito mais de 50 anos. Com certeza, com certeza. É interessante essa história. Na realidade, a doutrina, esse movimento que ela fez, que hoje o movimento espírita se espalha pelo mundo, é maravilhoso. Então, a gente vê a moral do Cristo. Há 2000 anos esteve aqui e hoje a gente fala nele com uma vontade, né? com uma firmeza. Exatamente. Uma firmeza, mostrar ao mundo. Isso nós temos que fazer, é mostrar ao mundo. Esse movimento é maravilhoso. E quando a gente começa a estudar, a se aprofundar, Leandro, a coisa fica mais evidente, fica mais clara. E é necessário, eu acho que todos que querem se aprofundar no movimento espírita, na doutrina, principalmente nas 5 obras básicas, a gente está começando, pessoal, assim, falando para você direto para a câmera, iniciando lá do berço. Mas nós vamos, se Deus quiser, movimentar isso para mais adiante, não é isso, Leandro? Com certeza, nós vamos aí tentar ao máximo esmiuçar aí toda essa parte histórica do Espiritismo. E aí depois nós vamos, como nós já dissemos no primeiro vídeo, falar das obras básicas, vamos falar de Kardec, principais médios. Então, tem muita coisa ainda para a gente produzir, muita coisa para a gente estudar, porque mesmo quando a gente acha que sabe alguma coisa sobre o Espiritismo, a gente não sabe nada. Absolutamente nada. Isso é provado, nós já passamos por essa situação. É verdade. Então, Carlos, é isso. Esse primeiro vídeo, nós talvez conseguimos chegar aí no que nós prometemos, que era falar sobre as irmãs Fox. Claro que se você for atrás da informação, muitos canais falam da irmã Fox
Livros como o livro A História do Espiritismo também fala sobre as irmãs Fox. Então tem muita informação que se nós fôssemos colocar num vídeo, fizesse um único vídeo, ficaria muito longo e não ficaria legal. A gente tem que falar o seguinte, essa fonte, não esquecendo que essa fonte foi Jornal Folha Espírita da FEB, do mês 10 de 1995. Então, a gente, tudo na fonte, nós não pegamos assim aleatório não, tem que ter a fonte. Então eu estou falando da fonte, viu, Leandro? Eu sei. Então, é isso, né, Carlos? Meu irmão, a gente tem que... agradecer a Deus, primeiramente. Maravilha. E a vocês. Com certeza. Né, mano? E é isso, né, Carlos? Eu sou o Leandro Melo. E eu sou Carlos Rodrigues. E esse é o canal Espiritismo na Humanidade. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Abraço.